Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, iniciando o Tríduo Pascal, bendito seja Deus que aqui nos reúne no amor do seu Filho. Iniciando este Tríduo Pascal, memória da morte, sepultura e ressurreição de Jesus, fazemos memória da passagem do Senhor que em uma antiga ceia judaica nos deu a nova ceia, memorial de sua entrega total. Hoje nós rezamos por todos os ministros ordenados da Igreja que, por seu serviço ministerial, presidem as comunidades na celebração da vida. Então, que nós possamos viver este tríduo na profunda fé e compromisso com a Páscoa de Jesus. Então, a primeira leitura está em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também um vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Então, com esta liturgia, nós iniciamos o Tríduo Pascal do Crucificado Ressuscitado, ápice de todo o ano litúrgico. Celebramos a instituição da Eucaristia, do mandamento do amor e do sacerdócio. Além disso, com o rito do lava-pés, aprendemos a sempre estar a serviço uns dos outros, na caridade, unidade e humildade. Então, a primeira leitura do livro do Êxodo atualiza o significado da expressão Páscoa para o povo de Israel. Se antes ela denominava uma festa de pastores nômades que celebravam a passagem das pastagens de inverno às primaveris, agora evoca o acontecimento do Êxodo, da escravidão no Egito, à liberdade. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Então, a segunda leitura e o Evangelho evocam a mesma cena narrada de modos distintos. Agora, Cristo é a nossa Páscoa. No trecho da primeira carta aos Coríntios, Paulo transmite aquilo que ele mesmo recebeu, o novo e eterno sacrifício do Senhor. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 13, versículo 1 a 15. João, capítulo 13, versículo 1 a 15.
Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Então, no Evangelho, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Reclina-se, lava os pés de seus discípulos e questiona-os: Compreendeis o que acabo de fazer? E continua: Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Então, como eu falei no início do vídeo, né, Jesus nos dá o exemplo. Ele lava os pés dos discípulos. Então, que nós possamos aprender também a sempre estar a serviço uns dos outros na caridade, unidade e humildade. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.